Olá, estamos aqui na Federação das Indústrias, que apoia concretamente o desenvolvimento das organizações produtivas industriais. Hoje nós vamos explorar as ODS. 8. Trabalho decente e desenvolvimento econômico. 9. Indústria, inovação e infraestrutura. 10. Redução das desigualdades. E 17. Parcerias e meios de implementação dentre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. ODS é um objetivo da ONU que é compartilhado por todos, mas aqui na Federação há uma específica atenção: conectar as práticas sustentáveis. Gostaria de agradecer também ao Dr. Ricardo, presidente da Federação. Estamos aqui com dois representantes ilustres, nosso presidente, Alex Martins, do Sindipan, e também o nosso diretor, Haroldo Araújo. Olá, digo que é um prazer participar desse podcast, né? Estaremos sempre prontos a falar sobre pão e padaria. Também quero agradecer, é muito importante a gente estar sempre contribuindo com o nosso setor. E com certeza esse podcast vai trazer muita informação para quem estiver ouvindo. É isso. Hoje, o objetivo é falar sobre práticas e políticas implementadas pelo Sindipan, garantindo o crescimento da economia e o bem-estar da sociedade, dos empregados das empresas e a qualidade de vida dos cearenses, permitindo o equilíbrio de forma muito mais coesa do social e ambiental, trazendo a perpetuidade dos negócios e longevidade da vida humana. Podemos começar? Sim. Na visão de vocês, né, que entende que padaria é um ramo de atividade que tende a perdurar até os próximos anos, ela vai perdurar a padaria? Eu estava comentando e conversando com o Haroldo ali, né, antes da gente chegar aqui, que a padaria ela vai perdurar aí durante milhares de anos. Por quê? Porque ela é uma empresa de fácil mobilização, de fácil modificação. Então, a padaria que veio da Grécia lá, que fazia o pão, que não era chamado na época de padaria, né? Todo mundo fazia o seu próprio pão em casa, mesmo na Grécia, né? Há milhares de anos atrás. E hoje nós estamos aqui num modelo de padaria brasileiro, que eu costumo dizer que é o melhor modelo de padaria mundial, é o nosso, né? E no decorrer da sua entrevista a gente vai conversar sobre isso, nesse bate-papo, né? De padeiro. Então, assim, com certeza vai perdurar durante muitos anos, padaria. Eu acredito que a padaria ela tem a facilidade de adaptação. Então, como o Alex mesmo comentou antes da gente começar aqui, essa facilidade de adaptação que a padaria tem vai possibilitar ela a se adaptar, assim, a estar possível com a tecnologia, com as novas tendências, ela se adapta e se torna uma empresa cada vez mais presente, moderna. Isso é que eu acho que é o importante. É isso. E a gente agradece, né? Porque o pão carioca, ele está presente na nossa mesa todos os dias. Verdade. E para vocês, quem é o cliente da padaria hoje? O cliente da padaria hoje é aquele familiar, aquela família, né, que gosta de estar dentro da padaria. Porque a padaria hoje, ela é um shopping, né? Padaria hoje está aberto de 6 da manhã às 10 horas da noite, oferecendo tudo que o cliente precisa para sua casa, né? Tem gente hoje que faz as refeições dentro da padaria, todas as suas refeições, café da manhã, almoço e jantar dentro da padaria. Tem merenda, tem hoje a padaria completa. A padaria brasileira, ela é a melhor padaria do mundo. Eu não tenho nenhum medo de dizer isso para todos escutarem, né? Porque devido à quantidade, à variedade de produtos que a gente tem nas lojas hoje. Então, o cliente de padaria hoje é o da família, né? É aquele casal. A gente está vendo uma modificação muito grande hoje de casais novos dentro da padaria, tomando café, almoçando, jantando, né? Então, é esse cliente que é o cliente da padaria. O cliente da padaria é aquele do seu bairro. Cada padaria tem seu cliente. 80% hoje do cliente de uma padaria é aquele do próprio bairro, né, que está ali nas imediações de 4 quarteirões, né? Então, esse é o cliente das padarias hoje
que nós temos aqui no Ceará. É isso. Os supermercados, eles chegam a concorrer com a padaria? Na minha visão, não. A padaria ela dá a comodidade, né? Ela dá a humanidade, ela dá a proximidade, né? Fazendo justamente, ela se desenvolveu de uma empresa que era apenas vendedora de pães, leite e bolo, para uma empresa que hoje vende vários serviços e vários produtos. Então, o supermercado tem que se adaptar para concorrer com a padaria, ao contrário. Eu vou complementar dizendo que alguns anos atrás, o supermercado ele era um concorrente da padaria, mas ele concorria com os preços mais baixos do que a padaria. Hoje não, hoje o supermercado ele também ganhou em qualidade, né? Mas ainda com todos os benefícios que uma padaria traz, que o Haroldo muito bem pontuou aqui, a gente ainda ganha nessa facilidade para o cliente. O cliente para em frente da loja, desce, em 2, 3 minutos ele pega seu pão, paga e já vai entrar no carro, já vai... Então a gente tem essa vantagem ainda sobre o supermercado, né? Mas eu também concordo com o Haroldo, o supermercado ele não é mais o concorrente da padaria. Certo. E sobre crescer sem inovar, né? Gerar constantemente campanha, né, de aumento de vendas para os seus associados. Tem como fazer isso sem inovar? Tem como crescer sem inovar? Hoje não tem como crescer sem inovar, né? Sem criar. Eu costumo dizer que nós precisamos ser eternas crianças, porque crianças estão o tempo todo inovando, o tempo todo fazendo coisas novas, criando algo diferente. Então a gente como empresário, a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa estar sempre inovando. A gente tem o Sindipan, né, o nosso sindicato, justamente com toda essa inovação, né, criando campanhas, criando feiras, né, fazendo as nossas festas comemorativas e mostrando aí aos empresários da panificação que a inovação ela é o fator preponderante hoje para seguir em diante, seguir crescendo, né, toda essa caminhada aí. Como o Alex falou, eu acredito que o próprio sindicato acaba sendo um modelo para as padarias. Do mesmo jeito que o sindicato cria campanhas, ele estimula que as próprias padarias criem campanhas internas. Então, toda essa atividade que o Sindipan tem acaba servindo como modelo para as padarias copiarem e para as suas próprias atividades. Então, é muito importante. Bom, já que estamos falando de campanhas, eu queria que vocês falassem um pouquinho dos benefícios que as campanhas trazem. Campanha de Natal, por exemplo. Nós estamos agora, nesse momento, com a campanha de Natal, né? Com cerca de 70 padarias, né, envolvidas nessa campanha, no qual a gente aumentou aí um pouco a qualidade dos prêmios, né? Que hoje nós estamos sorteando uma moto no primeiro prêmio, 2 iPhone no segundo e terceiro prêmio e 2 televisores no quarto e quinto prêmio. E com isso a gente movimentando o setor, numa época muito boa já para a padaria, que já movimenta, mas aí com as campanhas que o sindicato vem promovendo, a gente consegue aí ampliar esse movimento dentro das lojas, trazendo novos clientes, né, envolvendo todos os funcionários, né, então assim, é muito importante a gente, como sindicato, tá sempre envolvendo todas as padarias, está criando aí campanhas. Nós temos 2 campanhas, né, é bom a gente frisar aqui, que é a São João de Prêmios na padaria e Natal de Prêmios na padaria, no qual a gente vai, o ano que vem, aprimorar esse nome, né, procurar, porque hoje nós temos confeitarias e cafeterias associados ao Sindipan, então a gente vai criar em novo nome, né, para dar essas campanhas no ano que vem, mas é sempre muito importante, né, o sindicato está se mobilizando, se mexendo, para poder dar aí um gás, né, um respiro maior para o empresário de panificação. E qual o apoio que a federação ela promove aos associados do sindicato? A federação ela é fundamental, né? Ela é fundamental para os sindicatos, né? Porque ela
um apoio, ela tem o apoio financeiro que ela nos aporta, e tem todo um apoio aí de um peso de empresários, porque aqui na federação nós temos 40 sindicatos. Quando a gente fala que estamos na federação, né, cria-se aí, é muito maior, né, muito mais forte, né, para a gente atingir nossos objetivos. O objetivo do Sindipan, o sindicato, ele não só faz as campanhas para movimentar, ele não só tem as festas e as feiras que ele promove, mas tem também uma parte importante, né, que é a política, que é travada aqui nas entidades, né. Nós dialogamos aí com as entidades que é do governo, do estado, das prefeituras, não só da capital, mas do interior também, né? E isso tudo, a federação, ela nos traz uma bagagem muito forte, muito grande, para poder a gente fazer negociações e conversar com mais tranquilidade. Ótimo. E como que as casas, SESI, SENAI e IEL, elas atuam em benefício ao associado? Esses benefícios são diretos, né? O SENAI, o IEL, eles fazem cursos diretamente voltados para o panificador, né? Gratuito, né? Sempre é bom a gente frisar isso, né? E o SESI também traz benefícios, porque ele dá descontos, né, para o panificador que queira fazer algum serviço com o SESI, né? Então, assim, o Sistema S como um todo, ele é muito importante na cadeia empresarial, né? Os empresários, convido até os empresários a virem aqui na federação, porque aqui estão vários benefícios. Às vezes o empresário ele não entende, ele não conhece, nunca escutou, e a gente precisa divulgar, né? É importante esse podcast aqui justamente por causa disso. A gente precisa divulgar não só o sindicato, né, com todos os benefícios, mas também a federação com o Sistema S, que são muitos benefícios. Os empresários que venham para cá, porque aqui nós temos muito benefício. E só para complementar, né, como a gente está aqui, a gente faz parte, a gente sabe, inclusive o senhor falou de inovação, inclusive isso também é apoiado, né, pelo sistema, inovação, todo tipo de pesquisa laboratorial, então tudo isso é feito através do sistema também. Lembrar até o seguinte, que a gente não falou agora, assim, a empresa pequena é que mais se beneficia. Sim. Né? Então, assim, a empresa grande, que é a que mais contribui com o Sistema S, ela tem capacidade de criar cursos, criar desenvolvimento dentro dela, mas a empresa pequena, que principalmente as indústrias de panificações tem muita empresa pequena, muita confeitaria pequena, ela consegue aproveitar muito mais esses benefícios que a FIEC e o Sistema S dão. E aí, justamente, você sendo uma empresa que pode se filiar a algum sindicato da indústria e não está, você está perdendo muito. E a outra pergunta tem tudo a ver com isso, né? Quais os benefícios que a empresa, né, a empresa da área do setor da panificação, ela vai ter ao participar de um sindicato, a se filiar? O sindicato ele já vem com muitos benefícios, né? No qual a gente destaca aí os advogados que nós temos, né? Que é muito importante. Os treinamentos que o SENAI junto com o IEL nos traz também, e são benefícios importantíssimos nesse momento, né? Isso eu citei um do sindicato e um da federação, mas nós temos inúmeros outros benefícios, né, como a nossa rede de compras, né, quem é sindicalizado do Sindipan pode participar da nossa rede de compras, né, e estar lá ganhando 30%, comprando a 30% a menos do que hoje existe no mercado para você comprar só, que é através da nossa rede Pão, né? E inúmeros outros benefícios que nós temos lá, que vindo aqui, por isso que eu convido todos os empresários de panificação a virem aqui à FIEC, a estarem lá sentados com a Nívia, nossa executiva, no Sindipan, que aí ela vai decorrer todos os benefícios. Eu citei alguns aqui, porque de cabeça a gente não lembra, são tantos que de cabeça a gente não lembra. Então é importante vir para cá e buscar conhecimento.
Eu quero até realçar um benefício que é muito evidente, mas pouco usufruído, que é justamente a convivência com os outros associados. Perfeito. Eu sempre cito, né, que assim, eu estando numa reunião com outros associados, um associado estava do meu lado e perguntou minha forma de tributação que eu usava na empresa, né? E ele olhou com assim, admiração eu usar ainda uma forma, quando deveria estar usando uma outra que economizaria muito mais. E a empresa passou a ter uma economia de mais de 10% do faturamento e mudar a forma tributária, coisa que o contador não tinha falado, mas um associado com espanto perguntou por que eu ainda estava numa forma de tributação X aí. Então é muito importante essa convivência. Essa convivência traz auxílio na como você produzir melhor, como você se relacionar melhor com os seus colaboradores, como você se relacionar melhor com seus fornecedores e, principalmente, você estando com seus colegas de trabalho do mesmo setor, você consegue desenvolvimentos e uma ação conjunta, política, social, financeira, é inacreditável, né? A gente negociando, hoje o sindicato ele tem uma porcentagem de cartão que as empresas individualmente, por maiores que sejam, não conseguem, justamente porque o volume do sindicato junto, de mais de 200 empresas, 300 empresas, é muito maior do que qualquer empresa da panificação sozinha. Então isso é indispensável você estar associado ao sindicato do seu setor. E essa resposta que ele deu já é quase a resposta dessa próxima pergunta, né? O que usufrui em se associar ao Sindipan? Acredito que como ele falou, a questão da convivência, né, da troca de informações dos empresários da área, isso já é um benefício muito grande. Na realidade, o associado ele tem que estar aqui, né? E é importante a gente colocar, Nívia, que toda quinta-feira nós temos reuniões, né? São reuniões semanais, nos quais a gente trata com fornecedores e essas conversas que não tem em livro. Eu costumo dizer que isso não está escrito em canto nenhum, em livro nenhum. As nossas conversas, as nossas dificuldades e as nossas soluções. Isso não está em livro. Então, o panificador, ele vindo todas as quintas-feiras, estamos aqui para poder recebê-lo. E aí bate um papo, conversa e realmente nós vamos ter soluções de alguns problemas que a gente às vezes acha que não tem solução, mas que o nosso colega solucionou de uma forma simples, tranquila e fácil. Inclusive, só para pontuar, né, não somente nas quintas, mas nós temos também as reuniões anuais, são 3 reuniões anuais para o setor, né, para o associado, onde a gente também está trazendo novidades, onde a gente também está falando sobre o setor, onde a gente também está trazendo o que foi feito, o que não foi feito, né, em relação a gente também faz cursos, né, tem os cursos que a gente oferece, workshop, palestra, tudo isso são momentos, né, onde a gente está aqui gerando network. Fora, você colocou muito bem, fora as nossas parcerias, que a gente hoje tem parcerias de gás, né, com a Ultragás, né, uma parceria muito boa, com a Supergás Brás também, que a gente não deixou a parceria ainda totalmente morrer, porque tem muita gente que tem a Supergás Brás, negociamos preços. Nós temos a GetNet, né, do Santander, no qual oferece taxas imbatíveis, né, para o setor de panificação. Então nós temos muitos benefícios e esse que o Haroldo colocou e pontuou muito bem, que é o nosso bate-papo, a nossa conversa ali informal, que realmente dá um resultado tremendo aí dentro das nossas lojas. Inclusive também, o senhor não citou, mas eu vou lembrar aqui, são alguns benefícios que nós temos. A gente também tem desconto no setor de imóveis, né, com 2 parceiros nossos. Como o senhor disse, a gente não tem exclusividade, então a gente tem com a Externo Móveis, tem com a AM Melo Representações, né, também. A gente também tem com a Everest
Superzon, né? Perfeito. Que também é da Máquinas máquina de de gelo. Então, assim, a gente busca, né, uma gama de fornecedores para a gente estar negociando, para estar trazendo preços na RP, com consultoria também, esclarecendo dúvidas em relação a tabelas nutricionais. Tudo isso o Sindipan oferece, né? E o que é o Sindipan? Eu digo mais, o que é o Sindipan para vocês? O Sindipan, assim, eu tenho que, para falar do Sindipan, eu preciso falar um pouquinho da história, né? Da minha história no Sindipan, né? Eu entrei no Sindipan, deve estar mais ou menos com uns 15 anos, né? Que eu cheguei aqui através de um colega panificador, no qual passou em frente à minha loja e disse, rapaz, você tem que ir para o sindicato e tal. E eu, naquele tempo, eu não sabia o que era isso, né? E aí procurei conhecer o Sindipan, procurei saber quem era. Quem estava na presidência era o Ricardo ainda, né, o Ricardo Salles, e ele estava na transição para o Lauro Martins, né, o presidente. E aí o Lauro assumiu, e quando o Lauro assumiu, ele abriu um espaço muito grande para quem quisesse vir trabalhar aqui, né, no Sindipan. E eu comprei essa brincadeira desde o tempo do Lauro e vim trabalhando com a central de compras, né? A gente batalhou desde esse tempo para ter uma central de compra das padarias aqui no Ceará. Então, desde o Lauro, aí passando pelo Ângelo, no qual eu já estava na diretoria, e passando a ser, no segundo mandato do Ângelo, passando a ser vice-presidente dele, né? Devido a todo o trabalho que a gente vinha fazendo no Sindipan, né? E acabei sendo presidente agora e assumindo no início deste ano, né? Em março de 2023 eu assumi a presidência. Então, assim, o Sindipan, ele mesclou muito com a minha vida empresarial, realmente, né? Hoje meus amigos estão aqui, hoje a minha vida empresarial da minha empresa se mistura muito com o do sindicato, porque eu trabalho como presidente para desenvolver toda a cadeia, todo o setor de panificação no Ceará, desenvolvendo a minha padaria também. Então, os ganhos que eu tenho hoje, né, desse desenvolvimento do setor, né, é importante para minha vida empresarial também. Então, assim, o Sindipan, eu posso dizer, o Sindipan é minha vida, junto com a minha empresa, minha vida, minha família, minha vida. Então, eu tenho o Sindipan mesmo como se fosse uma empresa minha, como se fosse algo muito importante na minha vida, no qual eu devo servir. É uma oportunidade que veio muito, assim, muito boa, né? A gente nunca se vê presidente de uma entidade dessa, mas quando é chamado, a gente que tem algum... já se doa naturalmente, né? A gente já faz algumas doações, e aí a gente pensa o seguinte: como presidente, eu vou poder ajudar ainda mais as pessoas, né? Não só os empresários, mas também os funcionários, né? Ajudando a dar emprego, ou seja, a gente ajuda uma cadeia, ajuda uma cidade, um estado e acaba ajudando um país, né? No desenvolvimento das empresas, das pessoas, do ser humano em si. Então isso é muito gratificante e é por isso que eu digo para você que o Sindipan hoje é minha vida. Complementando, eu acredito que o Sindipan, ele é a voz da indústria da panificação, a voz da confeitaria no estado do Ceará. Ele é o que consegue se relacionar, sendo você associado ou não, você vai ser representado pelo Sindipan frente ao poder público, você vai ser representado pelo Sindipan frente às pessoas que vão querer trabalhar nesse setor, frente aos fornecedores. Então você participar do sindicato, não só se associar, mas você se associar e participar do sindicato, vai gerar para você e para o seu setor o crescimento, evitando justamente leis que lhe prejudicam. Não adianta reclamar que fizeram uma lei que lhe prejudica, né? Você faz parte do sindicato e lutou para esse sindicato politicamente agir contra uma lei que prejudica o seu setor. Não, então você está reclamando ao vento, né? Eu acredito que isso. Então o sindicato é a voz da indústria da panificação e confeitaria no estado do Ceará. Perfeito. E quem pode se associar ao Sindipan?
A indústria da panificação, seja ela pequena, né, ou uma indústria grande de vários funcionários, mais de centenas de funcionários, e também as confeitarias da mesma forma. Então, todas as empresas, né, que com os quinais, aí você tem que ir exatamente no sindicato para verificar se o quinai bate com o que você precisa, mas todas essas empresas, indústrias da panificação e confeitaria no estado do Ceará, podem e deveriam, né, se associar ao Sindipan. Muito se fala do sindicato para os empregados, né? A gente sabe, quando a gente escuta sindicato, a gente pensa no laboral. Mas então o Sindipan, ele é para o empregador, é para o empresário. Perfeito, é para o empresário da indústria, né? Por isso que nós estamos aqui na Federação das Indústrias, né? A gente é alocado aqui dentro. É para o industrial, é para mais assim. Há uma confusão ainda, né, quando a gente fala de indústria, porque as pessoas lembram de indústria grande. Quando você fala em indústria, é uma indústria grande. Na realidade, a indústria da panificação, ela é aquela pequena, como o Haroldo muito bem colocou, né? Nós hoje, 90% dos nossos associados são pequenas indústrias no qual tem menos de 10 funcionários. Então, assim, ela é para pequena indústria, né? E é esse desenvolver aí de toda essa cadeia, e quem mais ganha com isso é aquela pequena indústria, com o Sindipan. Então, é mais ou menos isso, né? Acredito que é isso mesmo. Voltando na sua fala, presidente, o senhor mencionou sobre reuniões na quinta-feira. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Sindipan Jovem, que é um projeto, né, do Sindipan, que a gente sabe. E aí o senhor pode falar um pouco. Nós temos aqui, né, vários projetos. Né? Nós temos as campanhas, as feiras, a Rede Pão, né, trazendo aí muitos benefícios, mas realmente você pontou bem lembrar do Sindipan Jovem. Esse ano nós tivemos aí muitas reuniões com os filhos dos panificadores e com os panificadores também, né, com os pais, né. A gente está fazendo essa transição de pai para filho ser mais tranquila. Porque eu acredito que no meu tempo, no tempo do Haroldo aí, a gente teve que aprender tudo na marra, né? Assim, meu pai em 92, por exemplo, saiu, foi embora e deixou a empresa conosco. E naquele momento a gente não estava preparado para assumir a empresa. Eu naquele momento tinha 17 anos de idade, né? E foi com a cara e a coragem que eu e meus irmãos assumimos a empresa, né, naquele momento, mas não estávamos preparados. Então, o Sindipan Jovem hoje, ele vem nessa faixa para que os novos empresários aí que estão fazendo a sucessão, né, de pai para filho, e os filhos sejam mais bem treinados, né, na medida do possível em conhecimento, né, em gestão, em RH, em tudo que uma padaria hoje necessita, né, para que ele, quando assumir o local, esse posicionamento, né, fixo aí de dono, né, com o pai querendo se aposentar ou coisa parecida, ele tenha menos pedras pelo caminho para ele atingir o sucesso. É mais ou menos isso que o Sindipan hoje, e eu posso até, devo convidar todos os filhos de panificador, quem quiser. Nós estamos aqui no Sindipan com esse projeto. O projeto já contempla 40 jovens, mais ou menos, né, de panificadores, aí filhos e panificadores. Mas é importante que todos venham para cá, porque aqui está o conhecimento, né? E a gente está. E o ano que vem, digo mais ainda, o Sindipan vai crescer, o Sindipan Jovem está crescendo para o ano que vem. O ano que vem nós teremos consultorias, nós teremos treinamentos, né? Com uma ajuda muito importante do IEL aqui da casa, né? Então, assim, nós vamos desenvolver muito mais esses jovens. Venham para cá. E o que é feito com o valor que é pago mensalmente pelos associados? Bom, aí o valor da mensalidade a gente trata como são entradas fixas, né, que a gente tem para pagar os custos fixos do Sindipan, né? Aqui nós pagamos o condomínio, né? Nós pagamos 4 funcionários, né? E nós temos o marketing ainda, né? Então, nós temos os custos fixos, no qual
A gente também, com esses valores, a gente paga a ABIP, né, que é a nossa Associação Brasileira da Indústria da Panificação, né, que é a nossa nacional, né, que a gente é filiada a ela. Então, esse custo da mensalidade aí, ele é realmente desenvolvido para os custos, destinado para os custos fixos do Sindipan. Certo. Agora, quando se fala em ESG, nem todos sabem do que se trata. ESG é algo que se vende em padaria? Não se vende, mas se nós tivermos o carimbo do ESG no pão, a gente poderá cobrar um pouquinho mais, né? Para quem não sabe aí, o ESG ele é um projeto mundial, né? Não é só aqui do Brasil, não é só aqui da federação, né? Quem não estiver ainda nesse projeto, procure ver aonde tem, aqui nós temos na casa, né? Nós saímos com selo, cada empresa que é certificada, né, sai com selo, e é importantíssimo, porque você anda aí a favor do vento, eu costumo dizer, né? Não só o vento da eólica, mas a solar, por exemplo. E o que eu digo mais, a gente tem um medo, o panificador, ele tem um medo muito grande ainda de certificações. Acha que são muitos documentos, são coisas difíceis da gente cumprir, mas, na verdade, a gente faz 80%, a gente já tem. Na nossa casa, eu garanto, 80% de tudo que é pedido a gente já tem. O problema é que a gente não informa ao nosso cliente, que aí é que está o boom desse selo. Porque um selo desse eu posso carimbar lá no meu saquinho de pão que eu tenho, eu posso fazer uma placa que eu tenho dentro da minha padaria. E nisso nós temos clientes hoje que só compram em empresas com ESG. Não compram de outras empresas, porque hoje a gente tem que ver a sociedade, a gente tem que ver o ambiente e a gente tem que ver a governança. Então, hoje, esses três siglazinhas aí, elas são muito importantes para dizer quem você é como empresa. O que você está fazendo para melhorar a vida do seu bairro ou do mundo, né? Então, assim, eu garanto a vocês, façam isso, porque isso nós teremos no futuro próximo, que todas as empresas terão que ter, né, esse selo, e vamos cobrar para isso. Vamos informar nosso cliente e vamos cobrar. E vamos colocar lá no preço do pão, dizer que nós fazemos o pão com energia solar. Nós estamos ajudando o mundo. O mundo inteiro hoje está nessa vibe aí, né? De energia solar, de cuidar da sociedade, né? De ter um cuidado a mais. Então, é mais ou menos isso que eu queria te dizer. Tem alguma coisa a acrescentar? Esse é um desenvolvimento que as próprias empresas estão buscando para causar impactos positivos ao seu redor. Ela não só... Antes havia a ideia, no tempo da industrialização, que as indústrias causavam impactos negativos ao seu redor, né? Com esse projeto, a FIEC, né, ajudando as empresas que estão aqui sob o guarda-chuva dela, ela procura fazer com que as pessoas passem a entender que as indústrias que estão seguindo esse projeto, elas são mais benéficas, a presença dela numa região é mais benéfica do que maléfica, principalmente isso. Puxando nesse gancho, né? Como que o sindicato ele tem estimulado essa adoção, essa das políticas, das práticas de ESG entre os associados? A gente está divulgando muito, né? Eu mesmo, com a minha empresa, estou passando por esse processo, né? Me adequando, né? Por isso que eu falo com toda certeza de que eu já tinha 80% das documentações e já fazia 80% de tudo que eles estão pedindo, né? Para que a gente consiga a certificação, né? E estamos divulgando, né? Estamos divulgando como aqui, né? Nesse podcast, estamos divulgando nos nossos grupos, a gente divulga nossas entrevistas, né? Que a gente já vem dando, né? Algumas entrevistas, não só eu, mas alguns diretores deram essas entrevistas em alguns canais de televisão,
Então, assim, essa divulgação ela é importante, né, para tirar esse mito, esse medo do empresário de que precisa fazer algo absurdo para atender e ter o selo como o certificado como garantia, né, disso. A prova do que o sindicato está agindo é justamente assim, o meio ambiente. Ele tem buscado empresas para nos fornecerem energia solar, tem buscado fornecedores que usam a embalagem com papel descartável, reciclado, né? Procura se associar a organizações como o Lumen, padarias, né, que geram impacto positivo social, e também ela procura, através até, por exemplo, do Sindipan Jovem, justamente gerar um processo de crescimento da governança nas empresas. Então, claramente, o Sindipan está agindo forte nesse sentido, sem dúvida. E vocês poderiam falar sobre cada um desses fatores ambientais, sociais, de governança? Sim, o ambiental, né, não tem o que a gente dizer, porque as modificações, né, que vem ocorrendo ultimamente, né, nós estamos vendo calor, excesso de calor, chuvas absurdas, temporais absurdos, né? Então isso realmente nós precisamos, como pessoas, né, numa modificação. A gente precisa ajudar o meio ambiente hoje, né? Eu falei do ambiental, né? O social, as padarias, elas já doam muito, né? Já tenta ir fazer alguma coisa pela sociedade, né? Eu acho que cada padaria hoje, a minha, por exemplo, que meu pai colocou em 1987 no bairro da Parquelândia, né? A Parquelândia era uma. Hoje, com o crescimento da padaria, a Parquelândia é outra. A gente ajudou o crescimento daquele bairro, né? As empresas todas ajudam no desenvolvimento do seu bairro. Então, isso é a parte social, né? E a governança é aquilo que a gente já faz, né, de melhor, né? Que a gente precisa fazer de melhor, né? Que é manter todos os alvarás, que é ter todas as licenças, tudo isso aí pagas direitinho, né? Para que ocorra tudo bem e a sua empresa ela cresça e se desenvolva. É isso mesmo. E as padarias, né, elas têm contribuído de alguma forma para disseminar essa cultura, né, no local onde elas se localizam, no seu bairro? Sim, haja vista que o Sindipan, ele fez uma parceria com, o Haroldo colocou muito bem, ele tem parceiros de energia solar, nós temos parceiros hoje no qual a gente ajuda com doações. Por exemplo, vou citar uma entidade aqui, a Sopai hoje recebe tem 15 padarias que doam diariamente para a Sopai, para ajudar naquele processo das crianças com câncer, né, e que estão ali com alguma doença, né, para ajudar ali na sopa, no café da manhã, né. Então, tudo isso é incentivado por nós, pelo sindicato, né, com que as padarias elas comecem a se modificar, e isso passa muito por todas essas reuniões que nós temos aqui, as conversas de bastidores que nós temos com os empresários, elas são muito importantes, né, para a gente conscientizar também o planificador de que ele precisa mudar, precisa seguir com essas orientações, porque o futuro é que vai dizer o quanto a gente estava certo sobre isso. Chegando nessa pegada do futuro, né, da tecnologia, como vocês acham que a inteligência artificial ela pode contribuir para o desenvolvimento da indústria? Ela contribui quando ela otimiza justamente a comunicação com o cliente, ela vai otimizar a comunicação com as pessoas internas, ela vai otimizar os processos internos que são repetitivos. Eu acredito que brevemente nós teremos atendimentos apenas por inteligência artificial. Então, assim, é um caminho sem volta. As próprias máquinas provavelmente vão aprender cada vez mais a fazer o que elas se destinam,
Então, a inteligência artificial é o futuro. E a panificação, como é um setor muito adaptativo, com certeza ele vai se adaptar a isso aí. Já está adaptado. A gente vê muito na internet, nas mídias sociais, a inteligência artificial imitando voz, né, imitando as pessoas, mas ela já indica o que você deve comer naquele dia para você se manter satisfeito. O setor ele só ganha. Para a gente aí ele só ganha, porque nós já temos as nutricionistas que já estão desmistificando a história de que pão engorda, que pão faz mal, que glúten faz mal. Nós conversamos com várias nutricionistas hoje que indicam dietas de emagrecimento no qual ela não retira o pão. Então, assim, tudo essa inteligência artificial, ela é baseada em alguns fatos, em alguns conhecimentos verdadeiros no qual são disseminados. Né? A gente vê isso como uma prática boa, né? No qual, quando você consegue colocar uma inteligência artificial falando a realidade, falando a verdade, isso aí só tem a melhorar cada vez mais para o setor de panificação. A gestão nas padarias, elas estão mais maduras, mais profissionais, ou ainda é aquela coisa simples, administrada ali pela presença do dono no caixa, nas compras? Como é que está sendo? Eu acredito que está, sim. Justamente aqui na FIEC há muitos cursos de gestão, há muitos cursos de produção. Isso aí justamente tem trazido essa gestão profissional para dentro das empresas que estão usufruindo desses cursos. Então, nós tínhamos uma frase que todos usavam, todos os empresários de todos os setores, né? Fazer conta de padeiro, não sei se você lembra disso. Hoje não tem mais aquela conta de padeiro, né? Hoje eu vejo grandes empresas de panificação, grandes lojas, é óbvio que ainda tem alguns empresários que merecem ainda uma atenção maior nesse quesito gestão, né? Padaria é algo diferenciado, gente. A gente precisa primeiro explicar que padaria trabalha com vários especialistas, né? Nós temos padeiro, confeiteiros, cozinheiros. Hoje nós tratamos com delivery, né? Nós temos muitos aí que tem cafeteria dentro, que precisa entender do café. Tem muita gente hoje vendendo vinho dentro das lojas, né, que também tem que ter o especialista, né, da área de vinho. Então, assim, a padaria em si, ela é algo que a gente precisa ter um cuidado maior. Eu entendo que o restaurante também ele tem as suas peculiaridades ali, né, envolvido na gestão, mas padaria a gente precisa ser preparado, né? E a gente já vem preparando há algum tempo, né? O Sindipan, ele com essa parceria que tem com a FIEC, né, com o Senai, com o SESI, com o IEL, a gente vem preparando há muito tempo esse panificador. Aí temos também pessoas nacionalmente que falam sobre isso, né? Eu vou citar aqui o Márcio Rodrigues, no qual foi um divisor de chaves lá nos anos 2000, no qual ele colocou para que a gente, dos donos de padaria, tivéssemos a pré-pesagem dentro da padaria. Isso aí realmente foi uma mudança, né? Mas assim, é óbvio que ainda tem alguns empresários que precisam entender que precisam fazer uma melhor gestão, né? Os nossos custos aumentaram e a nossa lucratividade diminuiu, né, ao passar dos anos, né? Então a gente precisa ter a empresa na palma da nossa mão para que a gente tenha um caminho mais suavizado, né, pela frente. E quais são os erros assim, que o empresário ele comete quando ele vai abrir uma padaria pequena, ao iniciar esse negócio? Acreditar que a sorte acontece. Verdade, Haroldo. Sorte realmente existe. A Mega Sena está aí, né, para poder nos dizer, mas... Tem que ter gestão, justamente tem que ter gestão, tem que ter participação em setores... como sindicato, associações, para aprender
com que são mais antigos chegaram lá, como é que ele faz para chegar? Isso aí eu acho que é até básico, né? Uma padaria que vai abrir hoje, uma confeitaria que vai abrir hoje, e ela se dá ao luxo de não ser associada a um sindicato que tem grandes padarias e tem grandes confeitarias, ela querer dar errado. Passa muito por esses erros, né? Ele precisa procurar conhecimento. É a primeira coisa que eu falo, né? Muitos erros acontecem. O primeiro erro, não avaliar a região que está colocando a sua padaria, né? Não avalia, não olha se tem na outra esquina se já tem padaria, né? Não olha se tem um supermercado ali por perto, como é que é a movimentação desse local, não vai atrás de pesquisas, não sabe contratar bem aqueles primeiros profissionais. Então esses erros aí ele minimiza a partir do momento que ele é associado ao Sindipam. A primeira coisa que o empresário de panificação deve fazer pensou em abrir uma loja de padaria, uma padaria, ele deve fazer vir no Sindipam, que aqui estão as informações. Aqui ele vai conseguir as informações no qual é necessário para que ele abra sua padaria e obtenha sucesso no caminho. O cliente, o que ele espera encontrar em uma padaria hoje, é o mesmo que os nossos pais encontravam na padaria antigamente? Isso é o que a gente falou mais cedo, né? Ele não é mais só o pão, bolo pão, bolo e leite, né? Ele encontra tudo, né? Serviços principalmente. O cliente antigamente, aquele cliente de 20 anos, 25 anos atrás, ele encontrava pão, bolo, biscoito e o leite na padaria, né? Não que isso fosse errado, a gente tem algumas padarias hoje, artesanais, por exemplo, que vende só ali o pão, o croissant, né? E se mantém daquela forma, né? Mas assim, o mundo mudou, né? Hoje a padaria, como a gente falou anteriormente, muito bem pontuado pelo Haroldo, no qual hoje a padaria é um shopping, né? Então o cliente hoje pode vir para a padaria, fazer suas refeições, que lá ele vai abrir o cardápio, ele vai escolher o que ele quiser para ele se alimentar, para ele comer, tudo de bom hoje está dentro da padaria. E existem padarias sem padeiros? Hoje a grande evolução de buscar pão congelado, a produção à distância. Então, a padaria sem padeiro justamente nesse sentido, né? O pão chega congelado da própria padaria, ou ele é produzido e vem fresco de outra padaria, da indústria da padaria, né? Então, há padaria sem padeiro nesse sentido. Hoje com o advento do congelado, né, desse avanço, né, do congelado aí, e com a melhoria da qualidade dos produtos congelados, pão principalmente, né, melhorou muito a qualidade do pão congelado, e também com a grave, digamos assim, falta de mão de obra de todos os setores, né, e o nosso não sai dessa linha, né? Também estamos precisando de mão de obra. A pequena padaria hoje ela pode abrir com um pão congelado, no qual, se ela seguir todos os processos até o forneamento, ela vai ter um pão de qualidade para ela vender. Agora, o problema do pão congelado nessas padarias é porque não se segue ainda um processo adequado, porque o pão congelado ele é complicado, ele não é simples, né, da gente trabalhar. Então, se houver uma condição de um processo, um trabalho feito ali com os funcionários para que o pão seja forneado de forma adequada, aí a empresa consegue ali vender um produto de qualidade. Na maioria das vezes ainda pecam nesse processo e aí acaba não vendendo um pão de qualidade e aí não consegue o sucesso e o seu caminhar à frente. O senhor bem pontuou agora há pouco que quando você pensa em abrir uma padaria, você deve vir buscar o conhecimento aqui no Sindipam. E o que o senhor aconselha além disso, né? Para quem quer abrir uma padaria, uma confeitaria, qual o seu maior conselho? Olha, o maior conselho que eu dou hoje é buscar gestão, buscar cursos de gestão,
não precisa entender, precisa entender de pão, precisa, mas não precisa saber fazer o pão. Né? Hoje mudou. Meu pai sabia fazer o pão, meu pai era o gestor, meu pai vendia, meu pai trabalhava no caixa, meu pai fazia tudo, né? Mas isso em 1987. Agora tudo mudou. Né? A gente até pontuou aqui, né? Com a lucratividade bem menor hoje, o empresário ele precisa ser especialista em gestão. Portanto, o que eu indico? Procure cursos, procure livros, procure os sindicatos, procure os colegas panificadores que estão fazendo sucesso, que estão há mais tempo no mercado, para ter alguma informação para que realmente ele consiga obter o sucesso que ele quer. É isso aí. Então, as empresas que elas têm dificuldade nessa área de gestão, elas podem sim encontrar apoio aqui no sindicato ou na federação. Sim, não tenho nem dúvida disso, né? Aqui é como eu falei anteriormente, na sua pergunta anterior, aqui está a informação, aqui está os cursos, aqui está os colegas, aqui está as reuniões, aqui está tudo que de problema que nós temos na indústria da panificação e as soluções. Estão todas aqui com os colegas, a gente conversando e debatendo alguns assuntos aqui para a melhoria da indústria. A gente tem todo esse leque, é só vir para cá para o Sindipan, que aqui tem tudo isso que você colocou. E para quem já está na indústria, né, na panificação, ela consegue ter alguma medida preventiva para que evite a queda da organização, para que essa questão da gestão, se for uma má gestão, ela consegue prevenir isso? Essa pergunta de milhões. Pergunta de milhões. Isso aí você tem que entender o seguinte, a FIEC, como o presidente Ricardo diz, é a casa da indústria. Então, se você não frequenta a sua casa, né, você já está muito errado. Então, eu acho que passa logo por isso aí, você frequentar a sua casa. Vai ficando para trás, né, Haroldo? Vai ficando para trás. Porque não tem as informações que aqui é disponibilizada, né? Então você vai ficando para trás perante os outros que vão avançando devido às informações, às atualizações, né? E tudo aquilo que a gente conversa aqui. Feiras que pode frequentar. Nós temos feiras no Brasil e internacionais, né? Então, assim, é coisa que você precisa estar dentro. Outra, gente, empreendedor, eu sou empreendedor nato. Eu não aprendi a ser empreendedor, no caso, muitos colegas dizem que, muitos consultores dizem que você pode virar empreendedor, você pode virar empresário, certo? Mas eu sou um empreendedor nato. Então, o empreendedor nato, ele busca crescimento, ele busca conhecimento, ele corre atrás disso tudo. Então, quando o cara é empreendedor nato ou ele quer avançar, porque a gente quer crescer, empreendedor e empresário, ele quer crescer, não é só dinheiro. Há algo dentro da gente que manda a gente ter uma motivação a mais, algo a mais que tem dentro de nós que faz a gente correr atrás desse crescimento. E aí, para isso, a gente está aqui buscando conhecimento. Todos os dias eu venho para reunião. Se tiver curso aqui, eu venho para os cursos. A gente conversa nas quintas-feiras. Tudo isso buscando o melhor para a minha empresa, o Haroldo buscando o melhor para a empresa dele. E a gente vai crescendo dessa forma. Se não for de outra forma, você está muito bem organizado. Em certo momento, se você perder a sua motivação e não ter o cuidado dentro da sua empresa, vai bagunçar tudo, você vai começar do zero, novamente. Então, o Haroldo pontuou muito bem. Tem que estar aqui, tem que vir, tem que se motivar todos os dias, acordar motivado todos os dias, não tem jeito. Complementando, eu queria lembrar o seguinte, que a empresa normalmente quebra quando ela tem muita autoconfiança. Soberba, né? E principalmente quando ela perde a esperança. Ela perdeu a esperança, ela vai provavelmente tender a fechar. Então, para que gerar meio mais de gerar esperança na empresa do que ela está do lado de empresas que estão dando certo?
de uma federação que a todo momento está mostrando como é que vai ser o futuro, com hidrogênio verde, com ESG, com uma série de projetos e fatores. Então, assim, não tem como, repetindo, né, você está crescendo, e basta você ver qual é a empresa grande que não está dentro da sua federação, seja de FIEC, seja FEComércio, seja a outra que tem, né, de serviço. Então, assim, não tem como. Então, eu não imagino que seja inteligente, né, você não participar do seu sindicato por consequência da federação do setor que você faz parte. E quais são as tendências, né, para o setor aqui no final do ano? No final do ano, esse ano nós já estamos com a campanha, né, de Natal, que é uma campanha gigantesca, né? A gente faz cursos aí de ceias natalinas, né? A gente combina aí com o Senai e sempre no final do ano fazemos esses cursos para ou aprimorar ou melhorar nas ceias natalinas, né? Acredito muito ainda na tendência das ceias natalinas sendo vendida pelas padarias, né, aqui no Ceará. Eu acredito que a gente tem muito a avançar sobre isso ainda no final do ano, fora o que a gente já vende todo o Natal, né, como o panetone, por exemplo. Eu como panetone o ano inteiro, porque eu faço panetone, porque eu gosto de comer panetone o ano inteiro, e outros produtos, né, que são natalinos, que é desse momento, né. Eu acho que nesse final de ano, as pessoas elas devem ir na padaria que está com a gente nas promoções, né? Aquela padaria lá, ela tem produtos de qualidade e se você comprar R$ 25, você recebe um cupom para participar de um sorteio de uma moto, 2 iPhones e televisores. Ou seja, essa tendência é só de aumentar a partir do momento que entrar dezembro aí. Então, a tendência hoje para a padaria é a venda do assado, é a venda da sua ceia, né? Eu indico muito isso para as padarias hoje. E quais as ações, né, que a atual diretoria ela se propõe, ações ou projetos para fazer no próximo ano? Eu, como presidente, né, estou fazendo minha diretoria trabalhar muito, né, que eu acho que o diretor que está aqui no Sindipan, ele precisa trabalhar, né, para os panificadores pequenos, né, e eu acho que esse ano eu cumpri com o meu objetivo, né, Haroldo? Colocando todo mundo para trabalhar, e a gente já fez o planejamento, né, do ano de 2024, a gente já tem muitas coisas, a gente vai repetir tudo que deu certo, né, no ano de 2023, são as campanhas, as feiras, né, o nosso Festpan já está sendo trabalhado a partir desse ano já, né, a gente já está correndo atrás para fazer uma linda festa para o panificador, no dia do panificador, que eu acho que o panificador merece, né, nós acordamos 5 horas da manhã e vamos dormir 10 horas atendendo nossos clientes nas lojas, né? Padaria tem em todos os municípios do Ceará. É importante a gente colocar, porque não tem outro setor que tenha em todos os municípios do Ceará pelo menos uma padaria. Então, a gente tem uma padaria em cada município do Ceará. Então, assim, eu fico até maravilhado para falar, mas a gente já tem novas ideias, né, para o ano que vem, um São João aí talvez arretado de grande, né, das padarias para o ano que vem. Então tem todos uns projetos, mas ainda depende, né, alguns fatores podem atrapalhar, né, a gente vê aí um momento do governo, né, como é que vai o ano de 2024 se desenvolver tudo isso, mas nós temos grandes ideias, né, a gente pensa bem grande para poder desenvolver a cadeia, o nosso setor de panificação aqui no estado. E muito se dá, né, muito se fala da expectativa de mudanças no preço do trigo, né? Então eu queria entender se o preço do trigo desce, necessariamente o preço do pão baixa também? Eu respondo? Bom, o pão, ele não, a contribuição
O pão não é só trigo, né? Nós precisamos entender primeiro isso, né? Todos os anos nós temos aumentos de salário, né? Que é normalmente, né? A inflação come o salário das pessoas e no outro ano tem sempre esse aumento. Nós usamos e somos grandes consumidores de energia, né? Padaria hoje, se não for um dos maiores, é um gigantesco setor que gasta muita energia para fazer o pão, né? Nós temos grandes máquinas, né? Então, assim, não é só o fator trigo, mas obviamente, né, que quando o trigo sobe e desce, aí vai depender dos custos de cada padaria, né? Cada padaria tem lá o seu bairro, né, a sua localização, o aluguel que se paga é mais alto aqui, mais alto ali, toda essa planilha de custos, né, que é feito de cada padaria para desenvolver o seu valor do seu pão, né? Não, obviamente que não é o preço do trigo. Se o trigo sobe 5%, você não vai subir o preço do pão. Agora, como houve na pandemia e a guerra agora, aumentos sucessivos e absurdos como foi do trigo, né? No início aí, nós não conseguimos repor a precificação, nós vendemos o preço do pão, ficou aquém aos aumentos que houveram do trigo, né? E o trigo agora deu uma baixada, mas essa baixada do trigo aí, ela é superficial, digo a todos aqui, sem medo, porque eu tive na Abitrigo, no congresso da Abitrigo agora, nesse ano, e já se fala em novos aumentos de trigo, né? Já se fala em novos aumentos de trigo devido às chuvas no Rio Grande do Sul, no qual prejudicou a colheita do trigo e a qualidade também do trigo do Rio Grande do Sul, que deu uma queda. Mas a gente acha que esses aumentos eles não serão grandes e não serão sucessivos. A gente pelo menos torce nesse momento para que isso não aconteça, porque isso é ruim para toda a cadeia, não só para as padarias, mas também para os moinhos, né? É ruim para a população, porque vai comer um pão mais caro, mas deixo bem claro aqui, não é só o trigo que se faz o pão carioquinha, aquele pão diário, né? Não é só de trigo. E se vocês pudessem mudar alguma coisa no mercado das padarias, confeitarias, o que seria? Eu acredito que a união das pessoas, a união dos empresários, né? E principalmente eu mudaria a visão que o governo tem das padarias, né? A padaria ela é um fomentador da cultura local. Então, como fomentador da cultura local, ele deveria ser muito incentivado. Isso é verdade. A padaria, ela emprega muita gente hoje, né? Ela tem a gente ainda é muito artesanal, apesar de ser indústria, né? Como eu falei lá no início, né? Temos pequenas padarias no qual não tem muitos maquinários, né? O cara, às vezes, o dono é o padeiro, é o cara que faz o pão, é muito artesanal, né? E essa união que o Haroldo falou, aí a gente já tem alguma união aqui no Sindipan, né? Nós temos as reuniões, né, que a gente vem fazendo, a gente vê a união, mas eu acho que deveria ser muito mais, né? Muito mais. Não é uma crítica ao panificador, né? Pelo contrário, eu sou panificador desde que nasci, então não vou criticar, mas a gente precisa estar próximo para que o governo, o poder público em geral, os poderes públicos em geral, eles nos vejam realmente com outro olhar, como muito bem colocou o Haroldo, e eu acho que passa por essa união. Realmente, eu vou dar só um exemplo. Uma campanha de Natal dessa, éramos para ter aí 150, 200 padarias envolvidas na campanha de Natal. Mas infelizmente a gente só tem 70 envolvidas aí, que é um número relativamente bom, 70 padarias envolvidas. Mas eu acredito que o ano que vem nós teremos mais de 100 e essa união aos poucos a gente vai conquistando, né? União remete aí à confiança, né? As pessoas vão tendo mais confiança e vão aí começando a se unir aí.
O fato de ser associado ao sindicato, ele ajuda o panificador nas relações com o fornecedor, por exemplo? Ah, ajuda muito, né? Hoje aqui no Sindipan nós temos a Rede Pão, no qual temos 74 associados, né? E a gente vê muito isso, né? Que o fornecedor hoje, ele respeita muito o panificador devido a essa união que nós temos na Rede Pão, no setor que é a nossa central de compras, né? E aí essa união está fazendo a diferença com o fornecedor, porque aí ele realmente ele não trata mais uma padaria individualmente, ele trata a padaria hoje em conjunto, como se fosse a Rede Pão, né? A gente falou aqui sobre inteligência artificial, mas a robotização, né, ela pode melhorar, ela pode mudar as padarias? Acredito que sim, com a indústria. Como é uma indústria, com certeza a gente vai ter cada vez mais robotização, união das padarias para a produção em conjunto, que isso é uma das ideias que o Alex tem, né, e não citou aqui, né, mas... Muito bom, muito bem lembrado, Haroldo. Muito bem lembrado. Esse processo dessa união dessas padarias já está acontecendo em Juazeiro do Norte. Nós temos 20 padarias lá, no qual a gente está junto, apoiando para a criação de uma área, né, para eles produzirem os produtos junto, né, e dividir nessas 20 padarias. Foi muito bem lembrado. Nós estamos presentes agora no interior do estado, né? A gente, no Baixo Jaguaribe ali, a gente já está com projetos de cursos, né? E Juazeiro também, estamos inclusive com um projeto de fazer uma feira lá em Juazeiro, né? A Feira Rede Pão ser em Juazeiro. Então, esse projeto aí passa pela diretoria do Sindipan, né, no qual nós vamos ter que aprovar todos esses projetos e a gente vai ver. Mas foi muito bem lembrado isso. Em relação só para pontuar, né, o senhor falou do interior, né, também temos uma diretora que é muito ativa no interior, né, de Morada Nova, a Hanna. Ela está ali à frente de alguns projetos que a gente está tratando direto com o Sindipan. Ela está ali como a cara do Sindipan, ela representa o nosso setor ali naquela região. E o senhor falou mais cedo sobre a ABIP. O que é a ABIP? Como ela beneficia? Que benefício ela traz para o setor? É muito importante essa sua pergunta, né? Porque a ABIP, ela é a Associação Brasileira da Indústria da Panificação, né? Ela é a nossa entidade maior, né? Ela que abrange todos os sindicatos e associações do Brasil inteiro no que diz panificação, né? Então ela é muito importante porque ela trata ali com o governo federal, né, sobre leis que nos prejudicam, né? E também na criação de outras leis no qual beneficia a panificação, né? Ela lutou muito agora e está introduzindo aí o pão carioquinha na merenda escolar, tá? Vai ser obrigatório os colégios públicos hoje adquirirem pães para a merenda escolar dos seus alunos. Então, assim, a importância é muito grande, né? Ela tem uma força grande porque são os sindicatos do Brasil que são afiliados a ela, e aí ela trata toda essa parte. Além de tudo, ela fazia propaganda, né? Uma propaganda positiva, né, do pão, fazer projetos, né? Nós estamos com um projeto lá na ABIP, eu sou o vice-presidente, um dos vice-presidentes da ABIP, e a gente tem projetos lá de taxas de cartão de crédito, né, mais barata para todo o Brasil, para todos os panificadores. Nós estamos tratando isso, né? Estamos tratando de compras de balanças também em conjunto, né, que é a Urano. A Urano, ela se apresentou aí como uma indústria interessada em estar com o panificador brasileiro, o panificador em geral, não só aqui do nosso estado, mas em geral, né? Então nós fizemos uma boa negociação sobre preço de balança. Então, assim, a ABIP, ela veio para realmente ajudar o panificador brasileiro, né?
Voltando nessa pegada de feira, de fornecedor, o que seria a FIPAM e como que ela ajuda, né, o panificador que vai até ela? A FIPAM, sendo uma feira, a maior feira da indústria da panificação da América Latina, e aí, sendo assim, ela consegue reunir os melhores fornecedores, consegue reunir grandes panificadores, e sendo assim, ela consegue também ser uma fonte de informação, união e principalmente de compra, né? Já que os grandes fornecedores estão lá. Moinhos, né? É muito importante a gente, assim, realçar a importância dos moinhos aqui, né, Alex? Fala aí, né? Perfeito. Os moinhos, eles nos ajudam muito, né? Eles estão presentes em todos os eventos, né, que o Sindipam promove. Então, assim, é muito bom a lembrança do Haroldo para a gente enaltecer os moinhos, né? O M. Dias Branco, o J. Macedo e o Grande Moinho Cearense também são 3 moinhos que estão sempre juntos. Nós temos a Bung também, que envereda em alguns eventos que a gente faz aqui. Isso é muito importante. E a FIPAM também, a gente tem que lembrar que ela traz um dos maiores congressos que a panificação brasileira já teve, porque a feira ela é a partir de 2 horas da tarde e pela manhã a gente ganha muito conhecimento que é no Congresso FIPAM. Então, assim, é muito interessante, é importante e a gente tem um projeto também com essa FIPAM. Eu não vou adiantar aqui, mas nós temos projeto com a FIPAM aqui no Ceará. Que coisa boa. Falando em padaria, né, em feira, falamos também agora de moinhos, e eu queria ver com vocês as padarias dos outros países, né, do exterior, né, elas têm alguma característica, algo que a gente consegue trazer para cá, para o Brasil, para as padarias implementar? O croissant é um deles, né? O croissant, ele advém da França, né? É francês o produto, que coube muito bem aqui no Ceará, né? Tem muitas padarias fazendo, né? A qualidade e a dificuldade de ser feito um croissant aqui no Brasil, e principalmente aqui no Nordeste, é grande, né? Porque a gente não... o calor ele é muito grande aqui no Nordeste, principalmente aqui no Ceará, mas a gente consegue fazer com a área climatizada, né, com produtos de qualidade, com insumos de qualidade, e esse é um grande exemplo, né, Haroldo? Não sei se tem... Acho que é o melhor. Se tem outro exemplo, mas assim, nós estamos trazendo, tem muita padaria trabalhando o croissant original da França aqui no Ceará. Pronto, e a pergunta para fechar aqui com chave de ouro, né? Para vocês, né, como tem sido a experiência de ser presidente e de ser diretor no sindicato? Diretor é muito importante, assim, eu sempre gostei de atuar no setor que eu faço parte, então acredito que eu ajudando, né, o setor, eu estou ajudando a minha própria empresa. Então eu acho que é muito importante, foi muito benéfico, foi muito aprendizado, foi muito conhecimento, muita risada, né, muita formação, né? Então, com certeza, a FIEC ajudou bastante a minha empresa a crescer, né, e o sindicato por consequência também. Eu como presidente, né, eu assumi, como eu falei anteriormente, em março, né, deste ano. É gratificante, né, é um crescimento muito grande também profissionalmente falando, né, é um aprendizado muito grande, como o Haroldo disse, a gente ri, chora, mas a gente está indo em frente, né, eu estou aprendendo muito com essa condição de estar presidente do Sindipam, porque o presidente do Sindipam, ele fica 3 anos, né, com um mandato que pode ser reconduzido para mais 3 anos, né, e nesse primeiro ano foi gratificante, nós fizemos um planejamento gigantesco, né, no qual nós não tínhamos orçamento para isso, mas a gente brigou e trabalhou e corremos atrás e conseguimos produzir todo o projeto do ano de 2023, foi todo realizado, né? Eu preciso dizer também da ajuda
do escritório, né, através de você, Nívia, através das meninas que estão aí, que são competentes, pessoas trabalhadoras, né, a gente precisa enaltecer todas essas pessoas. A minha diretoria, né, que a gente teve um ganho muito grande com o Haroldo, né, com a Natália, com a Luana, e com os outros que já vêm, né, como o Ângelo, o Lauro, a minha diretoria é muito participativa, né, eu posso até ter pecado aqui e esqueci, vai lembrando. Daniel, o Everton, né, esses já trabalham tanto comigo que eu nem me lembro mais deles, entendeu? Já ficou tão comum. Então, assim, nós temos uma diretoria atuante, cada um na sua área, né, que é importante dizer, né, que não é escolhido qualquer panificador para estar sendo diretor do Sindipam, não é isso. Presidente, a gente já vem numa união muito grande, então, passando a bola de um presidente para outro, sem ter chapa 2, então a gente não tem concorrência, é união, é feito aquela... Porque também, se não fosse assim, eu não ia concorrer, né? Na época eu até disse, né? Nós temos o Júnior, que é presidente hoje da Rede Pão, né? Então por isso que eu disse, senão eu começo a falar os nomes e começo a esquecer o pessoal, né? Mas são 30 diretores aqui, todos participativos, né? Estão aqui, vêm para reuniões, né? Nós temos a Melissa, nós temos o Irã, nós temos assim vários diretores que realmente estão trabalhando pelo setor. Então isso é gratificante. Eu, como presidente, fico tranquilo, porque eu sei que aquele projeto que está sendo desenvolvido na mão de um diretor vai ser realizado realmente, né? Sem muito a minha participação. Mas eu digo que realmente ser presidente é um aprendizado, tudo isso para o meu crescimento pessoal está sendo algo maravilhoso. Eu quero trabalhar para esse setor, eu quero desenvolver o setor o máximo que eu puder nesses anos que eu vou estar como presidente aí, para que todos os panificadores que merecem aí tudo que a gente trabalha e tudo que a gente faz, eles realmente merecem para isso. Tem que lembrar também que você tem muito contato com justamente os outros presidentes dos outros sindicatos, né? Também, né? Muito bem lembrado, né? Eu tenho um pessoal aqui que ajuda bastante, que está sempre junto nas brigas, né? E nas discussões, né? Nós temos aí o Luiz Carlos ali do Sind Energia, que é um cara espetacular, aprendo muito com ele, feliz, sorri e é competente pra caramba. Tem o Daniel, tem o Alexandre, tem o Isaac do Sind Alimento, parceiro do Sindipam e meu parceiro, nós estamos todo o tempo aí correndo atrás. Então, assim, tem o Paulo do Química, tem o Patriolino, o Patrol, que é um dos caras que exige pão em todos os eventos aqui da casa. Então, o Patrol é um cara que gosta de estar comendo pão e adora, disse que ia botar uma nova padaria, agora vamos ver se vai sair mesmo. Ele falou para mim que ia botar uma padaria. Sim, vamos ver. Bom lembrar do Cinto Sorvete, um parceiro muito grande também, através do Edgar Júnior, né? Da Socorro, da Kerley. Então nós temos parceiros, só tem feito amizades nesse decorrer do primeiro ano apenas. Então estou empolgado para 2024 e a gente fazer aí com que o setor se desenvolva, ajudando todos os setores, que é importante, né? Todos que eu falei aqui, a gente vai ajudando. É a convivência com os ex-presidentes e presidentes da FIEC, né? Também. Também, os ex-presidentes é importante, né? A gente citar, né? O Beto Sturge foi um que eu já peguei aqui, entrando. Antes o Roberto Macedo, né? O Roberto Macedo, que é dono da J. Macedo, né? Então, é o pai da Melissa, que é nossa diretora. Então, assim, aprendo muito com o seu Roberto. O seu Roberto é espetacular. Todas as reuniões converso com ele, quero estar com ele, porque ele é realmente espetacular. E o Ricardo Cavalcante, né? Que é um cara que trabalha dioturnamente, né?
por todos os setores aqui da casa, conhece todos os setores. Se ele colocar uma padaria, ele vai ter sucesso na padaria, porque ele conhece o setor de panificação, ele não só ajuda, mas ele tá dentro, tá lendo, tá conhecendo, quer estar junto, quer estar fazendo as coisas dentro da padaria, né? Então é importante, um abraço a todos esses que ajudam a panificação e o desenvolvimento desse nosso lindo setor, né? Desse maravilha, esse setor é maravilhoso, estar nele e ser presidente do Sindipam para mim é uma honra. Gostaria de agradecer a presença do Alex Martins, presidente, também do nosso diretor, Haroldo Araújo, e a você que assistiu até o final. Esse foi o Papo de Padeiro.